Boa noite. Dando início à nossa reunião, peço ao primeiro secretário Reinaldo Zeis Silva que proceda a chamada. Vereador Carlos Leonel de Oliveira. Presente. Vereador Fábio Henrique Novaes Ferreira. Presente. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Vereador João Marcos Macedo Silveira. Vereador Gilvan Antônio da Silva. Vereador José Antônio Camargo Júnior. Presente. Vereador Josué Huerta da Silva. Justificado. Vereador Reinaldo Zeis Silva, presente. Vereadora Shirley Helene Gonçalves. Presente. Vereador Wilton Wes de Oliveira. Presente. Por haver número legal sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder, declaro aberta a 7ª sessão extraordinária nesse dia, 16 de outubro de 2023. Convido para compor a mesa o representante do setor de contabilidade e finanças da Prefeitura Municipal de Piuí, senhor Vilmar Osanam Borges, e o assessor contábil da Câmara Municipal de Piuí, senhor Flávio Henrique Borges. Uma cabeça de borda. Faltando do Gilvan. Peço ao primeiro secretário Reinaldo Zeis Silva que faça a leitura do expediente recebido e expedido. E-mail de autoria do senhor Paulo César Borges, Relações Institucionais, Captação de Recursos do Hospital Regional do Câncer de Passos, caminhando o ofício do provedor da Santa Casa Misericórdia de Passos, Minas Gerais, Dr. Vivaldo Soares Neto, no qual consulta acerca da possibilidade de destinação de emendas parlamentares impositivas, saldo remanescente do orçamento anual e apoio para aprovação de subvenções oriundas do Poder Executivo para a referida instituição, tendo em vista a crescente demanda assistencial, onde aplicações físicas e atendimentos são recorrentes. Ofício 32 de 2023, CAP e FMG, de autoria do diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campos Avançados Piuí, Humberto Coelho de Mello, da chefe de Extensão, Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Estela Maria Gomes, solicitando emendas parlamentares para apoiar a oferta de cursos de formação inicial e continuada da FIC e pós-graduação da IFMG Piuí. Ofício 37 de 2023, CAP e IFMG, autoria diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campos Avançados Piuí, Humberto Coelho de Mello. Novamente solicita emendas parlamentares para apoiar a oferta de cursos de formação inicial e continuada, FIC, e pós-graduação no IFMG Piuí, Minas Gerais. E-mail de autoria do representante do Lar São Francisco de Assis, Piuí, Minas Gerais, Nayara Xavier Gonçalves, confirmando a participação na audiência pública a ser realizada nessa sessão, na sala de sessões, vereador José Soares de Oliveira, sobrinho, sede da Câmara Municipal de Piuí, para discussão das propostas do projeto de lei 57/2023,
que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2024. Lei Orçamentária Anual LOA. Comunicado da Câmara Municipal de Piuí, através do seu presidente, Wilton de Oliveira, convidando toda a população de Piuí para a 7ª sessão extraordinária, a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira, às 20h30, na sala das sessões vereador José Soares de Oliveira Sobrinho, sede da Câmara Municipal de Piuí, para a discussão das propostas do projeto de lei 57/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2024. Lei Orçamentária Anual LOA. Ofício números 382 a 390 e 392/2023. De autoria do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva, convidando ao prefeito municipal de Piuí e seus secretários, ao diretor executivo do SAI de Piuí, aos representantes legais da Rádio Piuí FM 104,3 FM, entidades de fins filantrópicos do município de Piuí, Jornal Alto São Francisco, Jornal Ponto, Rádio Onda Oeste FM, Piuí na TV e Rádio Boa FM, para participarem da audiência pública a ser realizada no dia 16 de outubro de 2023, segunda-feira, às 20h30, na sala de sessões do vereador José Soares de Oliveira Sobrinho, sede da Câmara Municipal de Piuí, para a discussão das propostas do projeto de lei 57/2023, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício 2024. Lei Orçamentária Anual LOA. Edital de convocação para a 7ª sessão extraordinária. Passaremos à ordem do dia. Em cumprimento ao regimento interno, artigo 5º, parágrafo 2º, a Câmara deliberará exclusivamente sobre a matéria objeto da convocação. Esta audiência pública destina-se à análise, discussão e recebimento de sugestões da população e de organizações da sociedade civil a respeito do projeto de lei 057/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2024, Lei Orçamentária Anual, enviado pelo Poder Executivo Municipal para a apreciação dos vereadores. Passo a condução dos trabalhos ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Gilvan Antônio da Silva. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos nessa sessão extraordinária. O objetivo dessa audiência pública é a apresentação do projeto de lei referente à Lei Orçamentária Anual para 2024. Salientamos que essa audiência é um processo de transparência que visa sempre dar oportunidade aos cidadãos que exporem suas reivindicações no âmbito de controle da administração pública. Convido o senhor Vilmar Ozanan Borges para proferir seus esclarecimentos e sanar dúvidas sobre os projetos que vislumbram a LOA 2024. Boa noite a todos. Estamos aqui para dar alguns esclarecimentos, né? E também à disposição de vocês para qualquer dúvida. Em princípio, nós vamos passar para vocês aqui que o orçamento enviado à Câmara foi estipulado em 165 milhões, o orçamento de 2024. Nesses 165 milhões, nós podemos destacar aqui as despesas de caráter continuado, para despesa de pagamento de pessoal, na ordem de 70.654.000. Juros e encargos da dívida, 221 mil, e outras despesas correntes, que são as despesas de custeio, no valor de 75.292.763. Ou seja, essas despesas são as despesas de caráter continuado e a despesa corriqueira do município relativa a 2024.
para pagamento de pessoal e a movimentação da máquina em si. Isso, um total de 146 milhões. Deixando claro, quando eu falo do orçamento 165 milhões, aqui está incluído a Câmara e a autarquia SAAI. Depois, se a gente quiser, a gente pode detalhar sobre a participação de cada um no valor do orçamento. Então, desse valor de despesa de 165 milhões, só as despesas de manutenção e custeio da máquina, 146 milhões. Para investimento, está previsto um valor de 16 milhões 337, ou seja, em obras, 16 milhões 337, inversões financeiras 140 mil reais e amortização da dívida 801 mil, representando 17 milhões 273, que é o complemento do orçamento de 165 milhões. Isso é o total do orçamento, igual eu disse para vocês, do município no todo. Desse total, podemos destacar aqui, por exemplo, a despesa de pessoal, o valor de 17 milhões 273 das despesas de caráter obrigatório. Subvenções, destinado o valor de... Espera aí que eu estou localizando aqui. Subvenções, 2 milhões 273, que está dentro dessa despesa que eu falei para vocês, do total de 146 milhões, que são as despesas de custeio da máquina e pagamento pessoal. Então, dentro disso aí, tem o valor de 2 milhões 273, que é destinado a subvenções. E 2 milhões 934, que é destinado a contribuições. Quando eu falo, você tem, por exemplo, não seja necessário ficar esmiuçando tanto, mas só de material de consumo, para esses três entes aí, 27 milhões de reais, é um valor que chama a atenção, tá certo? Agora, nós podemos destacar também desse valor de 165 milhões, na função legislativa foi estipulado 3 milhões e meio, judiciária 81.500, administração 11 milhões 127, segurança pública 249.500, assistência social 8 milhões, saúde 44 milhões 660, trabalho 2 milhões 427, educação 42 milhões 348, cultura 2 milhões 589, direito de cidadania 15 milhões, urbanismo 12 milhões 554, habitação 450 mil, saneamento 13 milhões 375, gestão ambiental 2 milhões 712, agricultura 803 mil, comércio e serviço 179 mil, comunicação 60.500, energia 4 milhões e 200, transporte 9 milhões 508, esporte e lazer 1 milhão 387, encargos especiais 3 milhões 159.500 e uma reserva de contingência de 50 mil e mais a reserva de contingência para emenda parlamentares, que é o que a Câmara tem a prerrogativa de fazer as indicações dela. Tá certo? Então, o que chama atenção é isso que eu passei para vocês do valor do orçamento,
as despesas de caráter continuado e os investimentos, entendeu? Que vai compor todo o orçamento do município. Se vocês quiserem que passa separadamente o que é Câmara ou SAAI, eu não vejo necessidade, né? Porque o orçamento é no todo, entendeu? Mas é isso aí e nós estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao orçamento apresentado. Neste momento, peço ao secretário que faça chamado dos cidadãos inscritos para fazer uso da palavra. Convido a Nayara Xavier Gonçalves, presidente Larson Francisco. Boa noite, caros vereadores. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui nesta casa. Há alguns meses atrás, eu estive aqui trazendo as demandas do lar e hoje eu volto com alguns números. Na época eu tinha acabado de assumir o lar, ainda estava conhecendo a realidade, compreendendo mais como que funcionava. E hoje eu volto aqui, nessa oportunidade, solicitando a vocês que nos ajudem. Nós entregamos um documento para cada vereador e eu vou discorrer aqui bem rapidamente. Esses valores que eu trouxe hoje para vocês são da nossa realidade atual. Hoje nós estamos com 10 acolhidos, mas o lar ele pode acolher até 20 crianças. Nós temos até essa capacidade. Então, esses valores, eles alteram de acordo com a quantidade de acolhidos. Mas hoje, por alto, só para vocês terem noção, R$100.800, a gente não tem previsão nenhuma de recebimento. A gente tem que correr atrás desse valor com doação. O que está incluso nisso? Medicamento, que a maioria das nossas crianças fazem tratamento com psiquiatra, porque assim, como vocês já conhecem, já sabem, mas aí no documento está bem relatado, esmiuçado, são crianças vindas de família com vulnerabilidade social. Então, a maioria de nossas crianças faz uso de medicação contínua. A maioria desses medicamentos a gente tem que comprar. Alimentos. A gente também não tem essa previsão de receita. Em média de 3 mil hoje. Então, quanto mais crianças, vai alterando. Essa questão de farmácia, consultas médicas. Hoje, por exemplo, nós estamos com 2 bebês. Um recém-nascido, vai fazer um mês agora, dia 24, e outra bebê de 1 ano e 4 meses. Fraldas, leite, tudo isso a gente não tem previsão de receita. E, além disso, a nossa folha de pagamento hoje, porque, como eu já disse na reunião passada, nós somos as mães dessas crianças, todos nós somos um pouco responsáveis por essas crianças que estão lá. Nós precisamos de cuidadoras 24 horas. Além disso, nós temos um assistente social que corre atrás de documentos, de vaga em escola, todas as demandas sociais que essas crianças precisam. A psicóloga social, que faz a interlocução entre o lar e as famílias, para ver se essa criança vai voltar para a família. A comunicação com o judiciário. Nós temos uma coordenadora e também um auxiliar administrativo. A nossa folha de pagamento está em média de 300 mil ano. E os valores que a gente repassa, pessoal, só para vocês, que a gente recebe de repasse, das 5 prefeituras que a gente atende, que é a comarca de Piuí e de São Roque, não supere nem 50% da nossa folha de pagamento. Então, é alarmante, é assustador. A gente recebe hoje da Prefeitura de Piuí, que é uma grande parceira, que sempre nos apoia, sempre nos ajuda. Não estou aqui fazendo críticas em momento algum. A administração, a Prefeitura de Piuí é que sempre nos apoia, quando a gente tem alguma demanda, sempre nos socorre. Mas o repasse que a gente recebe hoje é de mais ou menos 8 mil por mês. Só a minha folha de pagamento é 25 mil. Então, a conta não vai fechar nunca. O nosso déficit é gigante. Então, hoje eu trago números para fazer esse pedido de socorro para vocês. Tá bom? Esse é nosso intuito. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. E eu conto com a parceria, com o apoio de vocês. Porque, como eu disse na outra reunião,
Assistência social, as entidades, é a extensão dos braços da administração pública. Nós estamos aqui para fazer esse elo, essa extensão da administração. Então, nós precisamos e muito do apoio de vocês. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa casa com nobres pessoas que trabalham em prol da sociedade piuiense. E como a Nayara disse, e vocês todos conhecem, o Lar São Francisco, ele não entrando em detrimento a outras entidades, mas ele merece um acolhimento especial, porque é a casa daquelas crianças, né? Nós estamos hoje lá com 10 acolhidos, 2 são bebês. Um bebê de poucos dias, recém-nascido, e outro bebê já de 7 meses de idade. Claro que isso é muito corriqueiro. Amanhã pode ter mais 3, 4, esse final de semana chegou mais uma, né? Criança de 8 anos de idade. Então, assim, pode ser que até o final do mês nós tenhamos 14, ou que esvazie, né, com a graça de Deus. Essas crianças vão voltando para as famílias, vão readaptando. Mas, enquanto isso, a casa está lá para acolhê-los. E o maior déficit do lar, em relação aos cuidados, é realmente de cuidadores. Por quê? Precisa ter, no mínimo, 2 pessoas lá, 24 horas por dia. Quem, né, já teve idoso, tem pessoas, né, na família que necessitam de cuidadores, sabe, né, o que nós estamos dizendo. Porque precisa ter alguém lá 24 horas olhando para essas crianças. E isso demanda receita. Nós não podemos trabalhar com ninguém sem carteira, todo mundo registrado, todo mundo dentro da legalidade, né? E aí é o nosso tendão de Aquiles. E muitas das vezes, as verbas, por mais generosas que elas sejam, elas vêm carimbadas. Vocês bem sabem disso, vêm para determinadas situações. Quando vem da municipalidade, quando vem da União, quando vem do Estado, né? Por isso que nós trouxemos números hoje e viemos pedir a vocês que dediquem subvenções. Claro que todas as entidades merecem, todas as entidades fazem um bom trabalho, mas se puder dedicar subvenções ao Lar São Francisco, emendas, né, parlamentares em relação ao lar, e também solicitar a vocês a ampliação da subvenção do município. A gente pode pensar assim, mas 2.273.000 para todas as entidades de Piuí é muito? Não é. Se você for ver, não é nem 2% do orçamento municipal fechado. Não engloba nem 2% do orçamento do município. Então, há possibilidade de aumentar isso? Basta ter um diálogo com o município, basta ter um diálogo com a prefeitura, saber de onde tirar, vamos tirar um pouquinho daqui, tirar um pouquinho daqui, e destinar as subvenções municipais através de emendas parlamentares. Então, a gente conta com o apoio de todos vocês por essa causa das entidades e especialmente do Lar São Francisco de Piuí. Obrigado, boa noite. Pela ordem, senhor presidente. A gente tem muita gratidão, né, pelo trabalho que vocês fazem frente ao Lar São Francisco. Eu já há muitos anos tenho conhecimento do trabalho, a gente acompanha de perto ali o trabalho que é realizado ali e da importância do trabalho, não só para aqui para o município de Piuí, para toda a região, né? A gente sabe que vocês acolhem todas as crianças ali no lar, já fui várias vezes ali, sabe como que é o atendimento ali. Assim, gostaria de parabenizar, né, Nayara, o senhor doutor, pelo trabalho feito, e é o que vocês fizeram aí mesmo, né? A gente está aí com os vereadores, a gente puder estar auxiliando, né? Vocês deram o recado aí, agora, se os vereadores puderem estar contribuindo com o trabalho de vocês também, né? Aí a gente vai ficar muito feliz, que ali é um local que a gente vê que é um local sagrado, local ali que cheio de bênçãos de Deus. E aí, parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam lá. Doutor Clédio, Nayara, parabéns pelo trabalho. A gente sabe o quanto é difícil, né? Hoje está à frente de uma instituição, ainda mais uma instituição de caridade. A gente sabe que ali
Eu presenciei ali, tive lá esses dias, o quanto é bem cuidado, a dedicação, o carinho. Tenho certeza que vocês têm noites que ficam sem dormir, porque a gente vê a luta de vocês aqui e a gente fica muito feliz de saber que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. Como foi passado para os demais vereadores aqui, né, como todos viram, que a gente puder estar sempre fazendo, a gente vai estar olhando por vocês lá. Muito obrigado. Neste momento, farei a leitura da manifestação da população sobre o projeto em estudo. Passos 28 de setembro de 2023. Ao senhor presidente Wilde Welles de Oliveira, Wilde Dentista, presidente da Câmara Municipal de Piuí, Minas Gerais. Prezado presidente, o Hospital Regional do Câncer de Passos, HRC, Unidade Oncológica da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, se orgulha em ter grandes parceiros em sua caminhada. Com esse apoio e a confiança em nós depositados, podemos continuar firmes em nosso propósito maior. Ser referência nacional de qualidade no tratamento do paciente oncológico. Nossa meta agora é a capacitação de recursos para a construção do ambulatório oncológico na cidade do Saúde e do Saber. Cumprimento respeitosamente, servindo-nos do presente para consultar Vossa Senhoria acerca da possibilidade de destinação de emendas parlamentares impositivas, saldos remanescentes do orçamento anual ou apoio para aprovação de subvenções oriundas do Poder Executivo para a nossa instituição, tendo em vista a crescente demanda essencial, onde ampliações físicas e de atendimento são recorrentes. Como já é de vosso reconhecimento, a Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Passos é uma entidade filantrópica que presta assistência à saúde através do Sistema Único de Saúde, SUS, com inserção à rede de urgência e emergência. Somos referência em oncologia através do Hospital Regional do Câncer, como um dos 4 CACONs, Centros de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia, existente em Minas Gerais. Durante o ano 2002, foram realizadas em nossa unidade oncológica Hospital Regional do Câncer, 16.274 sessões de radioterapia, de 652 pacientes assistidos, 14.402 sessões de quimioterapia, atendendo 2.088 pacientes, 2.105 cirurgias oncológicas realizadas e 1.769 novos casos registrados. No entanto, na contabilização destes números, destaca-se o déficit operacional, que pelo fato dos atendimentos, em sua grande maioria, acima de 90%, serem destinados ao SUS, comprometem o fluxo de caixa da instituição. Na certeza de que nosso pedido irá merecer a especial atenção de Vossa Senhoria, colocamos-nos à disposição, antecipando os protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Vivaldo Soares Neto, provedor. As reivindicações serão analisadas pela Casa Legislativa e dentro das possibilidades legais adequadas ao projeto de lei número 057/2023, que estima a receita fixa, a despesa do município para o exercício 2024, Lei Orçamentária Anual, a LOA. Neste momento, deixo a palavra livre aos vereadores que queiram fazer uso. Pela ordem, não só fazendo aqui um posicionamento, o senhor Vilmar pediu que gostaria de fazer o uso da palavra. Pode fazer, Vilmar. Bom, obrigado. Só deixar claro o seguinte, a minha função é discutir com a administração e trazer aquilo que está previsto, tanto no PPA como na LDO, o que deseja se realizar para o ano 2024. Então, a gente traz para dentro do orçamento aquilo que foi discutido e aquilo que foi planejado pela administração municipal. Isso depende de mim, Vilmar, eu vou destinar tanto para isso, para aquilo. Só para deixar claro. E outra coisa, de um orçamento de 165 milhões,
nós temos uma despesa de caráter continuado, uma despesa de custeio, uma despesa pessoal de 146 milhões. Quer dizer, você já está demandando quase todo o seu orçamento em despesas obrigatórias, não tem como você sair dessa despesa. Então, ainda vem aquela despesa que você tem que investir, que o município não pode parar. Não é isso? Você tem que construir, a máquina tem que funcionar e você tem que adequar tudo dentro daquilo que você foi orçado e daquilo, principalmente, do que foi arrecadado. Agora, só deixando claro também o seguinte, nós estamos vivendo em 2023, não sei se vocês acompanharam aí, nós estamos, o primeiro semestre, mais de 50% dos municípios brasileiros estão no vermelho. Quer dizer, aquilo que foi programado de receita e despesa, não estão recebendo. Então, está numa recessão muito grande e não sei, sinceramente, como que muitos municípios aí vão fazer. Vocês tiveram o exemplo aí de Capitólio, por exemplo, que fez um decreto de emergência financeira, porque o município fechou o primeiro semestre no vermelho. Quer dizer, aquilo que foi programado para receber em 2023 não está sendo cumprido. Mas assim, e aí o município, indiferente, ele tem que cumprir aquilo que ele recebe, ele não tem como cumprir além do que ele recebe, porque hoje existe a lei fiscal, que você não pode gastar mais do que você recebe. Então assim, é uma situação muito complicada quando você fala de orçamento e principalmente a execução. Você fazer um orçamento lá de 165 milhões, não, vamos fazer um orçamento de 200 milhões, beleza, mas você não vai receber, aí você vai iludir, né, a população, iludir todo mundo que você vai cumprir isso, mas no fim você não vai receber a verba, como você vai cumprir? Então assim, é só esse esclarecimento que a coisa está muito difícil, e quando você vai programar um orçamento, você tem que programar de acordo com a administração, aquilo que ele colocou no PPA, que ele vai cumprir naquele mandato dele. Então, assim, a hora que você vai colocar no papel, que vai pontuando aquilo que é necessário, sobe muito pouca coisa. E, além disso, as receitas não estão sendo arrecadadas na medida que foi orçada. Entendeu? Só para clarear um pouco aí. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria, senhor Vilmar, que o senhor pudesse, no momento que o senhor é a autoridade máxima aqui diante dessa reunião, com certeza, porque o trabalho do orçamento a gente sabe que passa pela mão do senhor, que fosse olhado com muito carinho essa questão das entidades. Porque eu tenho participado alguns tostões do meu salário para ajudar algumas entidades aí e vejo a dificuldade que as entidades encaram. Uma coisa importante, essas entidades fazem um trabalho pela prefeitura, porque são todos voluntários, não são empresas que trabalham, não são voluntários que prestam esse serviço, que é um dos braços direitos da prefeitura. Então eu vejo que tem que olhar com muito carinho, analisar, é claro, quando a gente conversa com números, tem que ser muito avaliado. O nosso prefeito hoje faz uma administração muito austérica, a gente nota isso, mas essa questão das entidades tem que olhar com muito carinho, porque a gente vê aí 20 crianças, outras associações que tem 200, a gente sabe, a Promip e outras aí, e é um trabalho que, se amanhã uma instituição dessa fechar, essa carga cai nas costas da prefeitura, ou então vai ficar no relento aí na sociedade. Então eu acho que precisa de olhar com muito carinho, e eu vou ter a oportunidade também de conversar com o prefeito, como nós todos também teremos, né, de pedir que olhar com muito carinho, que é necessário que seja aumentado um pouco mais essa grana aí que reparte, aumentar o tamanho do bolo, né? Porque os comelões desse bolo aí é muito e merecem, né, essa credibilidade. E como nós já comentamos aqui, a gente não tem nenhuma nota desabonadora com relação dessas entidades, dessas diretorias que são voluntários, que prestam esse serviço tão relevante em favor do município e que cobrem um trabalho muito grande da prefeitura. Muito obrigado, senhor. Carlos, como eu expliquei antes, a minha função é simplesmente alocar os valores determinados pela administração. Então eu não tenho esse poder, quem dera se eu tivesse esse poder,
fala assim, ó, nós vamos colocar tanto para essa entidade, aí já não me compete a mim essa discussão. Aí teria que ser com o prefeito, com o pessoal da assistência social, né, que vai destinar. Quando nós fizemos aquela reunião anterior da LDO, na época eu lembro que eu falei para vocês, a hora é esta, das propostas, das reivindicações, a hora é esta para vocês apresentar, para que isso já venha no orçamento, já para depois não ter que discutir esses valores. Mas, assim, o que eu recebo de informações para que coloque no orçamento é o que foi proposto, certo? Agora, o prefeito também, ele sabe muito bem das necessidades, muito mais do que ele tem essa fatia do bolo que ele tem que determinar para cada um, tá certo? Mas assim, a gente pode conversar com ele novamente, entendeu? A participação de vocês seria muito interessante para que ele possa determinar que se passa mais ou que se corrija esses valores, mas aí é só deixar bem claro que isso aí compete mais à administração, muito mais, 100% que a mim próprio. O meu questionamento com o senhor é porque o senhor aqui é a cabeça pensante do dinheiro da prefeitura, porque o prefeito ele não tem essa capacidade de analisar um orçamento sozinho. É necessário, né, que a batuta tem que ficar na mão do senhor. Naturalmente, se amanhã falar, não, nessa dotação aqui não pode aumentar mais nada, porque o teto máximo é isso, etc e tal. Agora a gente sabe que dentro dessa questão aí, naturalmente pode ser aumentado. E como eu disse, é uma coisa que tem que olhar com carinho, porque se uma entidade dessa fechar, a carga vem para a prefeitura, não tem outro meio. Então não tem como a gente analisar, é lógico que tem que analisar com carinho. Números, dinheiro, quem tem que analisar é o senhor, que a hora que ele perguntar para o senhor vai ter que responder tecnicamente, porque quem tem autoridade para responder tecnicamente é Vossa Excelência. Nós não temos vereadores, cobra. O prefeito tenta cumprir, na medida que o orçamento pode ser sustentável. Nós não podemos, nós sabemos, são quantas dotações? São infinitas dotações aí, que tem que ser avaliadas, tem obras já previstas para o ano que vem, que não pode ser, né, fugida do ritual, mas essa questão da área social, das entidades, tem que olhar com muito carinho, porque a vida, as crianças, são velhos, né, que nós temos aí, por exemplo, estamos cobrando a Casa Dia, que é um trabalho que nós estamos, né, fazendo aqui na Câmara, aqui, para dar socorro aos idosos. Então, hoje a criança e o idoso, principalmente a criança e o idoso, tem que ter uma proteção muito grande. Muito obrigado, senhor. Tranquilo. Isso aí, o Carlinhos, ele sabe muito bem das responsabilidades, né? Mas a gente pode reforçar isso com ele, é lógico, né? E até em conjunto com a Câmara também tem uma fatia do orçamento que ela pode destinar, né? E que se conversar com relação a isso aí, entre Câmara e Executivo, o que pode fazer melhor para atender cada entidade, que igual o companheiro falou, todas as entidades têm a sua responsabilidade, mas que olhe mais para o Lar São Francisco, perfeitamente, concordo, só que tem que ser uma ação, nesse momento, conjunto, a Câmara e o município, o prefeito, no caso, né, para que se faça o que puder ser feito em relação à subvenção. Beleza? Doutor Mar, muito obrigado pela participação, viu? Agradecemos a participação de todos nessa audiência pública, em que houve uma participação democrática, oportunizando a população de Piuí fazer suas reivindicações para as melhorias em nosso município. Neste momento, passo a palavra ao senhor presidente dessa casa, Wilde Welles de Oliveira, para o encerramento da sessão. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.